Demônios, uma antiga raça de seres monstruosos, sobrenaturais e imortais, são os antagonistas em Kimetsu no Yaiba. Essas criaturas carnívoras se assemelham a vampiros em seus hábitos alimentares, devorando a carne e o sangue dos humanos. No entanto, eles possuem fraquezas notáveis que os tornam vulneráveis. A luz solar é fatal para os demônios, reduzindo-os a cinzas quando expostos, o que limita suas atividades estritamente à noite. Além disso, embora possuam uma constituição física normalmente poderosa e habilidades regenerativas impressionantes, tornando-os imunes a armas convencionais e capazes de se curarem facilmente de ferimentos, eles têm uma vulnerabilidade específica, as espadas Nichirin. Essas que são feitas de um minério especial com propriedades de absorção da luz solar, sendo capazes de infligir ferimentos fatais nos demônios, enfraquecendo-os significativamente. No entanto, mesmo com uma espada Nichirin, a única maneira garantida de matar um demônio é por meio da decapitação. Esse método extremo é necessário para assegurar a eliminação total dessas criaturas ameaçadoras. Além disso, os demônios têm uma aversão especial às glicínias, pois são venenosas para eles. O cheiro dessas plantas causa desconforto e repulsão nessas criaturas, tornando-as um problema adicional que pode ser explorado para enfraquecê-las. Neste mundo sombrio e perigoso, os demônios de Kimetsu no Yaiba representam uma ameaça constante, exigindo que os caçadores de demônios lutem com bravura e astúcia para proteger a humanidade e buscar a extinção dessa cruel espécie. Mas ao contrário de todas essas afirmações está Kamado Nezuko, que na contramão de tudo que foi falado está do lado dos humanos nessa luta e não se alimenta deles, ficando assim protegida das espadas Nichirin. Porém, como todo Oni, achávamos que se Nezuko ficasse exposta ao sol, ela queimaria até o último fio de cabelo. Mas novamente a personagem nos surpreende e demonstra seu mais novo poder, alcançando assim o tão temível sol. Quer conhecer mais sobre esta personagem e como ela pode ficar exposta à radiação solar sem ser morta? E agora porque ela se tornou o demônio mais procurado de toda a obra, principalmente pelo vilão Muzan? Então fica comigo neste vídeo que te conto tudo sobre a Oni mais amada desse anime. Salve galera, eu sou o King, bem-vindos ao canal Mangalizando, trazendo sua análise completa de mangás e animes. Deixe o seu like e se inscreva para acompanhar mais conteúdos de Kimetsu. E bora lá mangalizar! Vamos começar entendendo quais são as diferenças dela para o resto dos demônios. Aparência. Nezuko Kamado é uma das protagonistas de Demon Slayer. Ela é a irmã mais nova de Tanjiro e um dos dois membros remanescentes da família Kamado. Nezuko costumava ser humana, porém foi atacada e transformada em um demônio por Muzan Kibutsuji. Ela é uma jovem com pele clara, presas grandes e unhas afiadas. Seu cabelo preto e ondulado é longo, chegando até a cintura e com uma tonalidade de laranja chama nas pontas. Ela possui olhos rosa pálido com cílios longos, e é conhecida por sua beleza. Nezuko veste um kimono rosa claro com padrão de folha de cânhamo, acompanhado por um obi rainha xadrez vermelho e branco, além de um haori marrom escuro. Durante sua forma desperta, Nezuko adquire um corpo maior e curvilíneo, com um chifre branco em sua testa e padrões vermelhos e verdes semelhantes a videiras percorrem sua pele nos braços, pernas e peito. Como humana, ela tinha uma aparência muito semelhante. As únicas diferenças eram sua falta de traços demoníacos, cabelos cor de fogo e olhos rosa pálidos. Em vez disso, Nezuko tinha cabelos totalmente pretos e tinha olhos de uma cor rosa mais escura. Neste quesito, a Nezuko é muito semelhante a todos os outros demônios. Eles não mudam muito suas aparências quando são transformados. Apenas adquirem traços de Onis, como presas e unhas afiadas, além de mudanças em tom de pele e cabelo. Personalidade. Nesse quesito diferencia-se bastante. Quando humana era uma garota gentil e carinhosa, colocando os outros, especialmente seu irmão Tanjiro, antes de si mesma, e era responsável pelos seus outros irmãos mais novos. Além de ser altamente comunicativa, sempre dando conselho a todos os outros, parecendo ser a mais madura entre eles. Após sua transformação, Nezuko perdeu grande parte de suas memórias como humana, exceto aquelas relacionadas à sua família, agindo de maneira extremamente infantil. No entanto, ela ainda demonstrava afeto e proteção aos seres humanos. Isso foi demonstrado quando no mesmo dia em que se transformou em Oni e atacou seu irmão, também o protegeu quando Tomioka tentou atacá-lo. Após isso, ganhou seu bambu, que garantia a Tanjiro e a ela que manteria sua boca longe dos alimentos, os humanos.
mas também fez ela perder a fala, se comunicando agora somente por sons e gestos. Ela também foi influenciada e hipnotizada por Sankojiro Kodaki durante seu sono de 2 anos, no qual fazia ela entender que todos os humanos eram parte de sua família e ela devia protegê-los. Nesse momento, ela demonstrou ser ainda mais especial de todos os outros Onis que já vimos. Diferente deles, a Nezuko não precisava mais se alimentar de humanos. Seu corpo se adaptou ao ponto de se fortalecer sem precisar deles. Ela também se torna extremamente destemida e luta corajosamente para proteger seu irmão e seus aliados. Sua forte força de vontade é evidente em sua recusa em consumir carne ou sangue humano, mesmo em situações extremas. Nezuko enfrenta dificuldades na fala devido ao bocal de bambu que raramente é removido, e ao fato dela ter ficado sem falar por vários anos. No entanto, após desenvolver resistência à luz solar, sua capacidade de se comunicar melhora gradualmente. Habilidades. Ela é um demônio poderoso, embora não seja parte dos 12 Kizuki. Sua notável característica é seu rápido crescimento, provavelmente devido à quantidade de sangue que recebeu de Muzan Kibutsuji quando foi transformada em demônio. Ao contrário dos outros Onis comuns, ela não precisa consumir sangue humano para sobreviver. Nezuko demonstrou habilidades impressionantes em batalha, derrotando inimigos mais fortes ao aumentar suas próprias capacidades físicas, regeneração e desenvolvendo sua arte de demônio de sangue. Apesar de ser jovem como demônio, Nezuko mostra proficiência e habilidades em combate, enfrentando adversários poderosos e auxiliando Tanjiro em suas batalhas. Seu crescimento acelerado também se assemelha ao notável progresso de Tanjiro, permitindo que ela enfrente os 12 Kizuki e demônios de alta classificação em um curto período de tempo. Ela possui essa fisiologia demoníaca única que a distingue dos demais demônios, podendo restaurar constantemente seu poder sem a necessidade de consumir sangue humano, regenerando-se através do sono. No entanto, requer um longo período para se recuperar completamente. Além disso, Nezuko apresenta uma taxa de crescimento excepcional, aumentando sua força mesmo sem treinamento ou consumo de humanos. Durante as batalhas, ela pode experimentar explosões repentinas de poder, como demonstrado em seu confronto contra Susamaru, onde se recuperou após um ataque e alcançou um equilíbrio na luta. Nezuko também possui a habilidade de entrar em um estado Berserk, chamado Forma Demoníaca Completa. Nesse estado, ela se transforma em uma versão adulta de si mesma, com tatuagens semelhantes a cipós pelo corpo e um chifre do lado direito da testa. Essa forma aumenta significativamente suas habilidades físicas e regenerativas, equiparando-se aos ranks superiores. No entanto, inicialmente ela perde o controle e se torna frenética, sendo acalmada apenas por uma canção de ninar cantada por Tanjiro. Posteriormente, ela aprende a controlar essa forma, permitindo-lhe lutar com mais eficácia, manter a compostura e resistir ao desejo de consumir humanos. Durante sua batalha contra Hantengo, Nezuko desenvolveu uma resistência à luz solar, algo considerado impossível para os demônios, despertando o interesse de Muzan. Essa imunidade permite que ela ande sobre a luz do sol sem ser afetada, levando o próprio rei demônio a desejar absorvê-la para conquistar o sol. Além de suas habilidades demoníacas, Nezuko demonstra a capacidade de manipular seu próprio sangue. Na forma desperta, ela pode controlar seus membros e cabeça decepados, congelando e solidificando o sangue que jorra, permitindo-lhe agarrar e parar ataques de inimigos. Com essa habilidade, ela regenera seu corpo ao puxar seus membros de volta através das correntes sanguíneas, mesmo que estejam desconectados. Seus poderes regenerativos são excepcionais, permitindo que ela se cure rapidamente. Inicialmente, sua regeneração era mais lenta em comparação com os outros demônios, mas após despertar, ela evoluiu para igualar os Luis superiores, possibilitando reconectar partes do corpo e regenerar membros instantaneamente. Em termos de força física, Nezuko naturalmente possui poder aprimorado. Desde o início, ela mostrou uma força formidável, decapitando o demônio com um único chute. Ela domina seus oponentes com golpes poderosos, chegando ao ponto de fazer o demônio do pântano tossir sangue com um só soco. Apesar de sua falta de experiência em combate, Nezuko confia em sua força bruta, especialmente em suas pernas, que utiliza para desferir chutes rápidos e fortes. Em situações difíceis, sua força aumenta, permitindo que ela contra-ataque mesmo depois de ter suas pernas arrancadas pelas bolas de mão de Susamaru. Em seu estado desperto, ela pode dar um chute poderoso que perfura as costas de um demônio de rank superior, e conter os clones do Lua Superior 4 Hantengo.
Ela também é capaz de usar seus membros nus para parar o Obi Desperto Dedak, que anteriormente causou ferimentos graves em Tanjiro Kamado e provocou destruição generalizada. Além disso, Nezuko tem a capacidade de alterar o tamanho e altura do seu corpo. Ela pode se encolher ao tamanho de uma criança para caber em espaços confinados e se ampliar para enfrentar batalhas contra demônios. Já a sua arte de demônio de sangue permite que ela transforme seu próprio sangue em chamas cor-de-rosa, essas que são prejudiciais apenas para os demônios e objetos de origem demoníaca, sendo inofensiva para humanos e outros objetos. Ela pode queimar fios de Rui, o feitiço de sonho de Emu, o corpo de Daki, as manifestações emocionais de Hantengo e até mesmo humano-demônios como Gena Shinazugawa, sem afetar o Tanjiro e o Trem Infinito. Essas chamas também têm o efeito de retardar a regeneração dos Onis. Nesses quesitos, a Nezuko se diferencia bastante dos outros demônios, que podem ferir uns aos outros, mas não de forma tão eficiente quanto ela, a não ser o próprio Muzan, que pode literalmente matar outros Onis com seus poderes, coisa que a Nezuko nunca fez. E também utilizando o mesmo poder pode curar humanos de ferimentos muito graves, como o veneno de Gyutaro, o que geralmente não é o que os Onis gostariam de fazer. Eles gostam de matar humanos. E por fim vimos ela utilizando este mesmo poder na espada Nichirin do Tanjiro, para transformar em uma lâmina vermelha e causar mais danos aos demônios. Análise. Por fim, essas são as grandes diferenças da Nezuko para os outros demônios da obra. Mas por que isso acontece? E principalmente porque ela foi a única a alcançar o sol, lembrando que agora vai conter alguns pequenos spoilers do mangá, mas coisa leve, já que isso já ficou bem subentendido no anime. Vamos lá. Como vimos no final da terceira temporada do anime, foi nos mostrada a origem de Muzan, onde ele era um ser humano desde o nascimento, muito frágil e doente, e que morreria no auge de sua juventude sem que nada pudesse ser feito. Isso fez ele desenvolver o seu medo constante pela morte e o seu deslumbre com a imortalidade. Mas seu médico pessoal desenvolveu um remédio à base de uma flor chamado Delírio da Aranha Azul, que não parecia fazer efeito, e isso fez Muzan matar seu próprio médico, chamando de inútil por não conseguir salvá-lo. Mas depois desse acontecimento ele percebeu que na verdade o remédio fez sim efeito. E mais do que isso, fez ele se tornar o primeiro Oni, ganhando diversos poderes e a gloriosa imortalidade a preço do consumo de vidas humanas. Mas também lhe deu um belo ponto fraco, ele jamais poderia receber a luz solar novamente. Daí surgiu a obstante busca dele em torno de superar o sol. Ele achou que a resposta estaria na flor que seu médico utilizou, por isso saiu em busca dela, mas ela era tão rara que passou mais de 1000 anos e ele nunca a encontrou. O único que sabia sobre a tal flor era seu médico, que ele mesmo matou. Então ele tinha dois caminhos nessa busca: a flor delírio da Aranha Azul, que fez desenvolver o seu grande instinto de pesquisador e cientista, por isso vemos ele sempre com livros e materiais de química, e o segundo caminho, que era espalhar seu sangue para outros humanos, a fim deles desenvolverem as mais poderosas habilidades e que no fim um deles pudesse superar o sol, e bastava ele absorvê-lo que também o conquistaria. Quando Muzan Kibutsuji atacou a família Kamado, foi um ataque planejado. Ele já sabia que eles eram descendentes de Iorichi, o humano espadachim do período Sengoku responsável pela criação das respirações do mundo de Demon Slayer. Foi ele quem desenvolveu a respiração do Sol, a respiração primordial responsável por todas as outras, e que no futuro virou o Hinokami Kagura de Tanjiro. Aqui todos pensam que Muzan não queria deixar ninguém dessa família vivo, mas não foi bem assim. Ele sabia que Nezuko estava viva, apesar de receber enormes quantidades de seu sangue. Se ele quisesse ela morta, sim teria feito. Mas no fundo ele tinha a esperança que alguém daquela família, conseguindo suportar uma grande quantidade de seu sangue para se tornar um Oni, se transformaria em um dos mais fortes e com um dos maiores potenciais na raça, e assim foi feito. Já citei as diferenças que Nezuko desenvolveu para os outros Onis. Isso se deve ao fato de sua linhagem sanguínea, que também foi evidenciado nos descendentes do próprio Muzan. Mas agora ela finalmente conquista o Sol na incrível e emocionante batalha contra o quarto Lua Superior Hantengo. E quem nos dá a resposta de como isso aconteceu foi a nossa outra Oni aliada, Tamayo.
Devido às suas numerosas pesquisas sobre o sangue de diversos demônios que Tanjiro mandava a ela, Tamayo também estudou sobre o da Nezuko, e pôde perceber que ele se adaptava a situações como nenhum outro. Ela era realmente muito especial, e isso fica evidente em não comer humanos e mesmo assim conseguir se desenvolver. Por fim, ela chegou à conclusão que se Nezuko fosse exposta ao sol, rapidamente seu corpo se adaptaria e ela poderia viver sob a luz solar. E ela estava certa. Pena que a carta só chegou depois de tomarmos aquele susto com nossa Oni favorita virando cinzas. Mas agora eu tenho um problema aqui que não achei a resposta. No momento que percebemos que a Nezuko conquistou o sol, os Oni superiores Gyoki e Hantengo já tinham sido derrotados e mortos. E não vimos nenhum outro na Vila dos Ferreiros. Fora que já estava de dia e eles não conseguiriam sobreviver à luz solar. Se assim foi, como Muzan pôde descobrir que ela desenvolveu esta habilidade? Ele elogiou Hantengo, mas ele já estava morto. E mais importante, Muzan não tem controle sobre a Nezuko. Assim como Tamayo, as duas puderam sair da maldição imposta por ele através de suas forças de vontade. Elas superaram ele neste quesito, então fico sem essa resposta. Mas se você souber ou ter uma ideia de como, que não pude perceber, me deixe aí nos comentários, fiquei muito curioso sobre. Mas enfim, Muzan descobriu e descartou a interminável busca pelo lírio da aranha azul, e agora basta que ele absorva a pobre Nezuko que ganhará as habilidades dela, e assim conquistará também o sol, e finalmente alcançando sua imortalidade tão desejada. Assim começará a caça por nossa protagonista, que precisará ser protegida e defendida por nossos caçadores de demônios. Mas fique de olho, Rei dos Demônios. Seu grande objetivo está conosco, e mesmo que você tenha vislumbrado sua vitória, de suas 12 luas só lhe restaram 3. Você está tão perto de conquistar o sol quanto nossa lâmina está de seu pescoço.